Espera ela falar. Ok, muito obrigada. Bom dia a todos. Hoje a gente vai apresentar para vocês a fase 3 do Plamob. A gente tinha programado para apresentar no gabinete do prefeito, mas não tínhamos o projetor, então a gente fez uma conversa, um diálogo que foi muito produtivo, mas para deixar registrado, a gente também resolveu fazer essa apresentação. Bom, meu nome é Letícia, sou geógrafa da equipe e a Danaê também vai participar da apresentação, que é a nossa coordenadora do Plamob. E, Dano, que você quiser ir complementando, por favor, fico muito feliz quando você me acrescenta. Bom, para relembrar, o plano foi dividido em 4 fases. A primeira parte foi o plano de ação, a segunda fase foi o prognóstico, que foi a fase que a gente fez todo o levantamento das informações, fizemos a pesquisa D, a contagem nos radares e todos os outros estudos. A terceira fase agora é o diagnóstico, que a gente apresenta a realidade da cidade conforme as pesquisas realizadas no prognóstico. E, por fim, a fase das propostas, que é o fechamento de todo o plano, considerando todo o estudo, todo o diagnóstico levantado. Bom, para começar a apresentação, vamos apresentar os resultados da exposição da pesquisa OD. Então, depois da pesquisa OD, que a gente fez em campo, nós espacializamos tudo isso numa tabela e também no GIS, e foi feita uma expansão, ou seja, a gente expandiu aquela pequena amostra para considerar toda a cidade conforme o zoneamento realizado. E a gente chegou à conclusão nessa tabela que a viagem por automóvel apresenta o maior número de viagens na cidade. Então, cerca de 38% das viagens realizadas em Sarandi é feita por automóvel. E, em segundo lugar, é a viagem pelo modal a pé, que é um total de 28% das viagens realizadas. Se a gente comparar esse dado com os municípios de 100 a 250 mil habitantes, que é essa coluna aqui, a gente pode observar que o total de viagens em Sarandi com relação ao modal automóvel é bem maior do que a média. E o total de viagens a pé é bem menor do que a média, cerca de 14% a menos. Um dado interessante também é em relação às viagens por moto. Cerca de 12% das viagens totais de Sarandi é feito por esse modal. O dobro da média, que é 6%. Esses números, né, Lê, eles não são muito legais, porque o que a gente vê é que os modos de transporte mais sustentáveis, eles estão esvaziados. Então, em municípios equiparáveis a Sarandi, o uso do ônibus municipal e metropolitano, ele é muito superior ao uso do ônibus encontrado em Sarandi, que está 10% abaixo da média nacional. Essa média nacional é uma triagem desse tipo de pesquisa de municípios de 100 a 250 mil habitantes no Brasil inteiro. Então, a gente não pode comparar esse percentual em municípios com acima de 1 milhão de habitantes ou menos de 20 mil habitantes. Então, esses são municípios do tamanho de Sarandi. E o que a gente vê é que o modo de transporte a pé é bastante esvaziado também. Isso é um pouco preocupante, porque o modo de transporte a pé e o coletivo por ônibus, ele está muito relacionado. Então, a gente vê que nós temos um problema nessa junção de transporte a pé e coletivo em Sarandi, que o plano de mobilidade precisa apontar algumas soluções e a Letícia vai apresentar para vocês o diagnóstico do modo a pé e existe uma relação com a segurança viária. Então, as pessoas não estão andando muito, elas estão precisando usar o carro. É por isso que o transporte automotivo está tão alto. Um transporte automotivo muito alto é preocupante no sentido que ele diminui qualidade de vida, com poluentes, ocupando espaço público. Quanto mais carro, menos pedestre. Então você entra num ciclo com cada vez mais viagens automotivas e cada vez menos viagens pelos modos mais sustentáveis, que é um ciclo que precisa ser rompido. Vamos ver agora, então, sobre a pesquisa
OD. Perfeito, Dana, muito obrigada. Bom, agora a gente vai ver, na verdade, sobre a nossa pesquisa de modelo oferta e demanda. Depois a gente fala da D. Bom, para diagnosticar os fluxos veiculares, a nossa equipe, juntamente com os consultores de São Paulo, realizou um modelo de oferta e demanda. Esse modelo é um modelo de simulação que permite avaliar o atual padrão dos fluxos veiculares, bem como o seu carregamento nas vias em Sarandi. Isso é muito importante porque vai orientar as principais propostas de intervenções viárias. Bom, como funcionou esse modelo? Então, o modelo de demanda é basicamente os deslocamentos realizados na cidade. A gente utilizou, então, a matriz de viagens expandidas da pesquisa OD. E o modelo de oferta é a oferta do sistema atual de Sarandi. Então, é o sistema existente. E para a gente mensurar esse modelo de oferta, a gente fez o download da rede viária do OpenStreetMap e a gente acrescentou várias informações que são necessárias para realizar esse modelo de oferta e demanda. Utilizamos para fazer esse modelo o software QGIS, que é um software gratuito, e utilizamos a extensão Aequilibriae, que permite a gente fazer todo esse modelo de simulação. Bom, quais foram os principais processos? Primeiro, a gente fez a alocação. A alocação também é uma parte do modelo 4 etapas, mas a gente usou basicamente só a alocação, que é o processo no qual as viagens são alocadas na rede de simulação. Então, a gente espacializa as informações da OD e aloca elas num zoneamento que a gente também realizou. E assim a gente consegue determinar o fluxo do tráfego. Depois da alocação, a gente faz uma calibração para validar esses dados. Então, a gente observa a nossa alocação com os dados da contagem dos radares e outros dados levantados. E aí, a partir da calibração, a gente consegue chegar no resultado final, que é o carregamento, que a gente consegue observar o fluxo de veículos que utilizam a via. Bom, modelo de demanda, então. Como eu já disse, é os deslocamentos. Primeiro, a gente definiu a zona de tráfego em Sarandi. Em Sarandi, a gente dividiu as zonas na porção norte e na porção sul. Então, deu um total mais ou menos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 8. 8 zonas de tráfego. Então, a gente dividiu no Alvamar, no Ouro Verde, no Independência, no Pioneiros, na Zona Central, no Bairro das Flores, no IP e no Vale Azul. Depois da definição das zonas de tráfego internas, a gente definiu as zonas de tráfego externas. Então, a gente considerou as zonas em Maringá, que a gente dividiu em 4 principais, e as zonas de Marialva. Ok. Depois da definição do zoneamento, espacializamos os dados da pesquisa OD. Então, nesse modelo, a gente só usou os dados de carro e moto. Então, os pontinhos azuis os pontos de origem de carro, vermelho, origem de moto, e os pontos azul claro, destino de carro, e amarelo, destino de moto. Então, a gente pode observar como Sarandi tem uma relação muito intrínseca com Maringá, né? A maior parte dos pontos de destino se encontram bem distribuídos, mas tem um foco na cidade de Maringá. Depois, a gente trouxe aqui um total de origens e destinos pelas viagens de carro e viagem de moto nas zonas de Sarandi. Então, a gente pode observar bastante viagens com origem nessa parte do Independência, na zona central, no próximo do Flores, e o destino também nessas mesmas zonas. As viagens de carro são bem maiores do que as de moto. Na verdade, as viagens de moto elas são tão pequenas que a gente nem conseguiu considerar no modelo. Então, o modelo, a parte de alocação e carregamento, ele é voltado para o modal automóvel. E outra informação importante é que a gente utilizou os dados da parte da tarde, do pico da tarde. Aqui a gente trouxe
os dados da OD nas zonas externas. Então, a gente pode perceber que as origens e destinos principais é no centro e na porção mais próxima, né, ao limite municipal de Sarandi. Depois, com calma, vocês olham um plano para ter uma análise melhor desses números. Dana, quer falar alguma coisa? Esse modelo que a Letícia está comentando é um modelo matemático mesmo, tá? Com a amostragem da pesquisa OD, a gente consegue fazer uma prospecção do comportamento de fluxo. Então, a gente não poderia fazer contagem em todas as ruas da cidade, mas através de um modelo matemático que é calibrado com contagens em loco, a gente consegue prever por via quantos veículos passam na pior parte do trânsito, que em Sarandi é o pico da tarde. Só isso, Lê. Obrigada. Certo. Então, depois dessa espacialização dos pontos da pesquisa OD, que é o nosso modelo de demanda, trabalhamos no modelo de oferta. Então, o primeiro passo foi a identificação da tipologia das vias, segundo o HCM. Para classificar as vias com diversos tipos, a gente considerou a quantidade de faixas, a largura da faixa, a presença de estacionamentos, a presença de semáforos, a velocidade das vias, entre outros fatores. Então, a gente baixou a rede e a gente foi acrescentando colunas e acrescentando informações a cada via, a cada segmento de via, que a gente chama de link. E aí a gente encontrou os padrões, né? Por exemplo, as vias locais têm um padrão, as vias arteriais têm um padrão, e a gente colocou números para representar elas. Então a gente pode ver, por exemplo, que a Londrina e a Pedro, elas são representadas pelo número 20, Marangoni, ela tem um padrão 30, um padrão 31, então dependendo de todos esses fatores que eu apresentei. E depois dessa identificação da tipologia, a gente classificou elas hierarquicamente. Então, classificamos a via expressa, a via arterial, via coletora, via local, a via cicloviária e a peatonal. Então, foi esse resultado desse momento, né, de modelagem mesmo das vias. Bom, depois da classificação da tipologia das vias, a gente construiu os centroides e os conectores de cada zona. Então, a gente tem as zonas, e para representar o número total de origens e destinos de cada zona, foi criado um centroide. Então, o centroide, ele é um nó da rede, né, um ponto, que representa todos os pontos de origem e destino de cada zona. E os conectores, essa linha verde, é basicamente um link, né, uma rede virtual que conecta o centroide à rede já existente. Por isso que a gente chama ele de link virtual. Ele não existe. Ele só está conectando o nó do centroide à rede viária existente. Bom, depois da construção do modelo de oferta e demanda, a gente chegou aos resultados preliminares e depois da calibração, é claro, a gente chegou ao carregamento das vias. Então, como a gente pode perceber no resultado, tem um forte intercâmbio, né, da cidade de Sarandi com Maringá, e para fazer essa relação, a gente utiliza principalmente a rodovia para se conectar. É a principal escolha dos cidadãos sarandienses. Aqui eu trouxe um foco em Sarandi, que a gente pode observar que na porção central se concentra o maior fluxo, e nos bairros, né, tanto na porção sul quanto na porção norte, os fluxos são bem distribuídos, principalmente por ser mais residencial. Então, onde a gente encontra mais comércio, né, mais indústrias, mais áreas de serviço, a gente tem um fluxo maior. O modelo, ele aferiu que na Avenida Deputado Borsari Neto e na Pedro Galindo, a gente tem um fluxo mais intenso, né, por conta dessa conexão norte e sul, e na Avenida Londrina também. A gente também observa que tem um destaque na Avenida Maringá
na Rua José Munhoz e entre outras ruas. Na Marangoni e nessa rua aqui, acho que é vereador José Fernandes, né? Que também leva a conexão para Maringá. Outro fator importante que o modelo detectou é que a maior parte das vias possui baixa utilização. Então, como a gente pode observar, tem uma relação entre volume e capacidade menor que 0,2, entre 0,2 e 0,4 e assim vai. Então, a gente observa, por exemplo, que as vias locais elas são subutilizadas e tem uma concentração em algumas vias. Uma concentração, eu digo, um maior volume de veículos. Por exemplo, na rotatória da Avenida Colombo. A gente observa que a capacidade que tem essa via é um pouco menor do que o volume total de veículos que passam por ali. Então, por isso que ela também é considerada um gargalo. Outro ponto detectado como gargalo foi no pontilhão, né, da Avenida Londrina e da Avenida da Deputado Borsari Neto, e também próximo à Praça da Juventude, na Rua Atílio Salvalágio e na Rua José Munhoz. Bom, esses gargalos, eles podem ser solucionados com o estímulo na criação de empregos em Sarandi, para diminuir um pouco o deslocamento de Sarandi para Maringá, além de estimular outros fatores muito importantes na cidade. A implantação e melhoria da qualidade do transporte público também pode ajudar a diminuir esses gargalos. E é claro, né, o estímulo também ao transporte ativo, né, tanto a pé quanto de bicicleta. Além disso, né, pode também aumentar a capacidade das vias já instaladas para conseguir reduzir um pouco desses gargalos identificados. Esse especificamente na Colombo, ele é sobrecarregado. Então, a maior parte das pessoas que querem ir para Maringá, elas usam esse caminho. Então, se a gente conseguisse distribuir essa concentração dessa conexão para outras conexões mais ao norte, mais ao sul, provavelmente esse volume seria mais dissipado. Tá travando, Dana? Você tá conseguindo ver? Tá. Pode falar. Em relação aos estrangulamentos detectados em Sarandi, tem muito a ver com as barreiras, que são fundo de vale, a linha férrea e a própria rodovia. Então, tem como você colocar naquele outro mapinha anterior, Lê? Na José Munhoz, não, aquele mesmo, da José Munhoz e da Atílio Salvalage. Como são poucas transposições da linha férrea, você tem um aglutinamento de veículos aí que leva ao fluxo. Com a expansão ao sul da cidade, isso vai ficar ainda pior, porque é a conexão do centro com a porção sul. Então, é necessário que se criem outras conexões sobre a linha férrea. E sobre a Avenida Londrina e a Pedro, também devemos pensar num aumento de conexões para que elas não sejam o único caminho disponível. Certo, então foi esse o principal diagnóstico que a gente levantou do modelo de oferta e demanda. E o nosso próximo ponto, que a gente fez um estudo sobre a caminhabilidade das vias em Sarandi. Então, a partir do índice de caminhabilidade desenvolvido pelo ITDP e pelo WRI, nós adaptamos para a realidade municipal de Sarandi e criamos o índice de caminhabilidade. Bom, basicamente, caminhabilidade é um índice que a gente foca nas condições do espaço urbano sobre a ótica do pedestre. Então, é basicamente uma medida que observa se a via ela favorece ou não o deslocamento do transporte a pé. O ITDP,
Ele considera 15 indicadores e 6 categorias, mas a gente adaptou nosso índice para 7 indicadores e 6 categorias. E para exemplificar melhor, a gente criou um vídeo que, que explica toda a metodologia, todo o processo utilizado para chegar no resultado do índice de caminhabilidade do Sarandi. Eu vou apresentar para vocês. É rapidinho. Tá sem som? Só um minutinho, gente, peraí. Se a internet ajudar, a gente apresenta. Como som, que é importante. Aí, a minha habilidade. Falhas técnicas. Bom, a caminhabilidade é um assunto estudado no mundo inteiro desde a época de 70, que pensa como o espaço urbano pode ser melhor para pedestres. Como existe essa lacuna no transporte a pé em Sarandi, veio essa vontade específica da gente entender quais áreas já são boas para se caminhar em Sarandi e quais são as piores, que, no nosso entendimento, as áreas boas devem ter um reforço para essa atividade a pé ser potencializada, e as áreas que são desprovidas de infraestrutura e não têm um bom comportamento pedestre, elas seriam as prioritárias para começar essa reversão de modo de transporte. Ó, agora deu certo. Bom, infelizmente o som não está passando, então a gente manda para vocês o link para vocês assistirem depois com mais calma. Mas a gente separou em 4 classes todos os indicadores, variando de pontuação ótima a boa e pontuação suficiente a insuficiente. Deixa eu deixar aqui na tela maior. Então, o primeiro indicador que a gente observou foram as calçadas, considerando a pavimentação. Então, a gente classificou as calçadas pavimentadas como um indicador ótimo e as calçadas sem pavimentação como um indicador insuficiente. A segunda categoria foi mobilidade, e mobilidade considerou 2 indicadores. O primeiro indicador foi dimensão das quadras, né? A gente colocou as quadras menores com pontuação ótima, porque elas são mais fáceis para o pedestre caminhar, e as quadras mais extensas com pontuação, meu Deus, é muito raro, com pontuação insuficiente. O segundo indicador da categoria mobilidade foi proximidade da linha de ônibus, que considerou a distância a pé do transporte público. E aí nós consideramos pontuação ótima, distâncias menores de 200 metros, e insuficiente, que é esse todo em vermelho, distâncias maiores que 400 metros. A terceira categoria foi atração, que a gente considerou o indicador uso misto. Então, a partir da base já referenciada de CNPJ, a gente conseguiu observar, classificar quantos empreendimentos tem em cada link, né, cada segmento de via. Então, pontuação ótima, a gente colocou as vias que atraem mais pedestre, ou seja, que tem um maior número de comércio, e pontuação insuficiente, as vias que não têm o comércio. A terceira categoria foi segurança viária, classificada pela velocidade das vias. Então, as vias
exclusivas para pedestres e até 30 quilômetros por hora são vias boas para pedestres, então teve uma pontuação maior, mais alta, e as vias mais rápidas, acima de 40 quilômetros por hora, pontuação menor, principalmente por conta do risco de acidente ser mais fatal e ser mais perigoso para o pedestre. Nós consideramos também a categoria ambiente a partir do número de árvores por via. O plano de mobilidade, o plano de arborização, ele fez um levantamento do número de árvores em todas as vias. Então, a partir desse dado, a gente conseguiu classificar, sobrepor com o segmento de via e ver o número total de árvores. Então, essas vias apresentam mais árvores, então a gente considerou com pontuação melhor para o pedestre, por conta do sombreamento, do abrigo, que facilita o pedestre a andar. E as vias com menos árvores a gente classificou com pontuação menor, que são as vias em vermelho em Sarandi. Bom, depois de toda essa espacialização no GIS, a gente fez toda uma somatória das classes, todas essas classes, e a gente chegou ao nosso resultado final. As melhores condições para os pedestres, então, elas estão principalmente no bairro Central, no Jardim Independência 1 e 2, no Jardim Panorama, no Jardim Primavera e Primaverão, no Jardim Vale Azul. E os piores índices para os pedestres se encontram em bairros mais afastados, né, do transporte coletivo, bairros com menos urbanização, que tem menor densidade de comércio, que é principalmente o França, a Chácara do Aeroporto, o condomínio residencial Eco Valley, o Jardim Aurora, o Independência 1, o Novo Independência 1, perdão, o Residencial Nova Aliança, Parque Avenida e todos esses bairros também que estão com as vias em laranja e vermelho. Eu estou apresentando bem rápido por conta do vídeo, porque eu fiz um vídeo bem rapidinho, né, para ser mais objetivo. Então é isso, né? Foi esse nosso resultado do índice de caminhabilidade. E para mais informações é só acessar o plano, que a gente explica bem certinho quais foram todos os passos também no sistema de informações geográficas e o porquê que a gente escolheu essas categorias. Pronto. Dana? É muito legal esse trabalho todo. Na verdade, é um trabalho bastante meticuloso, a formação desse índice. Ele nunca tinha sido feito na escala de uma cidade. Então, esse índice tinha sido elaborado pelo ITDP para a escala da via. Então, foi uma adaptação nossa. E é uma tentativa de localizar onde o plano de mobilidade vai abordar medidas de traffic calming, melhoria de calçadas, e onde a ênfase pedestre pode ser apostada com maior segurança, porque esse índice ele é bastante objetivo. Vocês viram a representação gráfica, né, das vias em vermelho, em amarelo, mas tudo isso gera números, então a gente consegue, de uma forma muito objetiva, ponderar onde que precisa ter investimentos. Obrigada, Lê. Eu que agradeço. Bom, nós resolvemos também fazer uma projeção do crescimento territorial urbano da cidade para 40 anos, né? Então, na verdade, para 20 anos. A gente fez uma projeção do crescimento populacional e territorial até 2040 em Sarandi. Para a gente ter uma noção melhor, vocês também terem uma estimativa de até onde a cidade pode crescer, claro, sem considerar toda a especulação imobiliária, os agentes imobiliários, mas para a gente ter uma noção melhor, né, de até onde Sarandi pode crescer em 20 anos. Bom, para isso, então, nós contamos com a ajuda do economista da equipe, que elaborou uma projeção populacional com base no método do IBGE e a partir dos dados do IPAR, que são os dados mais atuais do município. Então, a gente considerou essa projeção populacional juntamente com a densidade populacional da cidade atual. Ou seja, a gente multiplicou os dados de projeção populacional com o cálculo, né, da população total pela área total construída, que é a densidade populacional.
E a partir desse cálculo, a gente conseguiu projetar mais ou menos, né? Assim, nunca vai ser preciso, mas é para a gente ter uma ideia. A gente conseguiu projetar a área total do crescimento para 2040. E essa área total seria em torno mais ou menos de 3.619 quilômetros quadrados. Então, uma área bem grande. Pode falar. A lei diz mais ou menos, porque não tem como prever mudanças na política de terras, de repente federal, se vai ter um novo programa de habitação de interesse popular. O que a gente fez foi uma leitura do quanto o aumento territorial de Sarandi vem acontecendo e a projeção disso para os próximos 20 anos. Então, se o mesmo padrão de crescimento urbano se mantivesse, o quanto de área municipal seria ocupada? Por que isso? Uma cidade que tem uma grande expansão territorial é uma cidade que se torna cada vez mais ineficiente. É muito mais interessante para uma cidade, do ponto de vista da mobilidade, que tem o crescimento para dentro, né? Um aumento de densidade das áreas já consolidadas, um fechamento de vazios urbanos, já são áreas com infraestrutura, já tem tecido viário, drenagem, iluminação de via, já tem tudo aquilo. Então, quanto mais você usar o que tem, é muito mais eficiente do que expandir territorialmente. Mas, Sarandi tem um padrão de expansão territorial alto, com baixa densidade. Se mantiver, se isso não for alterado, não é um cenário muito bom. O quanto pode ser consumido ainda de área municipal? E a gente faz isso porque não tem como separar sistema de transporte com crescimento territorial, né? Então, eu preciso ver o quanto que Sarandi poderia aumentar para ter reserva de área para novas vias. E o que se percebe nesse primeiro mapa, que a Letícia está mostrando para a gente, é uma projeção bastante otimista, com esses quadradinhos, de que essa expansão seja feita em áreas já próximas à consolidada. Então, a gente não vê nenhum quadradinho desconectado, que seria o pior cenário. Tá? Então, ela tentou colocar isso de uma forma bastante concisa. Tem a parte desconectada, Lê? No próximo? Vou explicar o que são esses quadradinhos. Então, a gente chegou à conclusão que Sarandi vai crescer em torno de 3.600 quilômetros quadrados. Então, eu peguei essa área, espacializei no GIS, né, que é o Sistema de Informações Geográficas, e eu subdividi essa área em 100 quadradinhos, para conseguir distribuir melhor esses quadradinhos por todo o espaço urbano da cidade. Então, cada quadradinho tem em torno de 36 quilômetros quadrados de área. Essa é a projeção, como a Dana falou, é uma projeção boa, né? Um crescimento norte, um crescimento sul. A gente fez a segunda projeção, que é o segundo cenário do crescimento focado na porção sul. Então, a gente pode tem uma grande ocupação, né, do espaço territorial urbano, inclusive na Avenida das Torres projetada e nas outras vias também. E, por fim, o último cenário que a Dana tinha comentado é o cenário 3, que é o cenário mais caótico, né? Seria uma ocupação desproporcional e desconectada no espaço da cidade. Dana. É bastante assustador. O cenário 2 é como se a cidade inteira congelasse na porção norte e a gente tivesse só crescimento ao sul, tá? E o cenário 3 vamos pensar assim, se não houvesse nenhuma lei urbanística. Eu queria só comentar, por fim, que esse padrão de crescimento ele pode ser alterado pelo plano diretor. E a equipe julga que deve ser alterado, que a gente precisa pensar um pouco mais antes de expandir em área, de repente promovendo densidades nos núcleos urbanos, em áreas que têm boa oferta de infraestrutura, e não promover esse crescimento padrão que está sendo repetido em Sarandi. Exatamente.
Então, a gente optou por fazer uma síntese do diagnóstico, apresentando o modo pedestre, bicicleta e transporte coletivo, para a gente fechar a apresentação da fase 3. Essa parte que vai apresentar é a Dana. Então, passo a palavra para ela. Bom, no modo pedestre, são várias dificuldades relacionadas principalmente à segurança. Em relação à área localizada nos municípios todos do entorno de Sarandi, a gente vê que Sarandi tem o maior índice de atropelamentos, comparando com Marialva, Maringá, toda a região ali. E isso influencia negativamente no transporte pedestre. Se eu tenho um ambiente hostil ao pedestre, eu vou ter uma população que prefere comprar uma moto, que prefere circular de carro, ela tem medo de andar a pé, né? Então, a gente vê que esse deslocamento pedestre é muito inferior do que a média nacional. Isso é bastante ruim para a vitalidade urbana, pouco pedestre na rua, influencia nas compras, no comércio, no interesse da via. Então, eu sempre digo que quem compra é gente, não carro, né? Os carros, quando passam numa via, não necessariamente eles entram naquela portinha. E já existem estudos científicos que provam que fomentar a atividade pedestre, você aumenta vendas. As pessoas, quando elas se fixam na rua, elas estão passando ali a pé, elas têm um banco, uma estrutura, e elas resolvem ficar na via, elas acabam tomando um sorvete, elas acabam vendo uma vitrine. Então, quando a gente não promove essa segurança pedestre, a gente acaba forçando um deslocamento mais rápido, que é feito pelos modos motorizados. Então, nessa síntese, a gente detectou uma outra medida preocupante. Muitas das pessoas que andam em Sarandi, né, quem mais registra viagem, são jovens. E os jovens são mais corajosos. Então, se tem um ambiente hostil, geralmente as pessoas mais idosas vão se resguardar e os jovens ainda ousam andar. Mas os jovens são muito atropelados, tá? A parte do cérebro que entende a variação de velocidade pela distância, que é o exercício de atravessar a rua, essa parte do cérebro ela só está pronta depois dos 16 anos de idade, que é por isso que a gente tira a carta com 18. E é por isso que a gente tem tanta criança atropelada. Não é só a criança que não sabe atravessar a rua, ela não consegue. O cérebro dela ainda não está pronto. E isso força a gente a ter intervenções mais fortes próximas às escolas. Se as crianças estão indo para a aula e elas estão no ambiente hostil ao pedestre, a gente precisa pelo menos diminuir as velocidades automotivas praticadas perto das escolas, tá? Uma outra questão em Sarandi foi sentido que existe uma variabilidade de calçadas muito grande. Então, existem calçadas de 1,5 m, calçadas de 3 metros, e que não tem muito padrão. Então, o plano de mobilidade ele vem com uma proposta de padronizar isso. Para detectar áreas interessantes do pedestre, a gente usou alguns métodos objetivos, a gente aplicou métodos de sintaxe espacial. Isso é um algoritmo que vai tentar entender possíveis rotas pedestres. Tem também artigos científicos que associa os valores da sintaxe espacial, que é um valor chamado Normalized Angular Integration, NAIM. E isso a gente usou e a gente consegue perceber que alguns bairros são mais propícios em termos de malha urbana. Então a gente colocou, né, o centro, o Jardim Independência e o Panorama, que já foram citados no índice de caminhabilidade de uma outra forma, eles também se ficaram em destaque. E algumas avenidas, como a Marangoni, Rio de Janeiro, Nova Aurora, Estrada Mauro Trindade. Aqui falando só da malha urbana, cruzando todos aqueles outros indicadores que a Letícia comentou, de uso misto do solo, né, que tem uma atividade comercial, arborização,
que são fatores muito mais sentidos na via pela pessoa, pelo usuário, os mesmos apontamentos em métodos diferentes colocaram localidades parecidas. Então, isso ganha força na proposta do plano de mobilidade. O diagnóstico de bicicleta é que, numericamente falando, vocês têm uma taxa de adesão um pouco maior do que a média nacional para cidades do mesmo porte. Isso é muito legal, não muito maior. Era 6, alguma coisa por cento, aqui está arredondado para 7, mas em alguns pontos de contagem de tráfego, como na Antônio Volpato, de todo o fluxo contabilizado entre carro, moto, caminhão, ônibus, pedestre, 23% desse fluxo era bicicleta. Então, por mais que esses 7% de adesão não pareça um número expressivo, a gente vê que na prática é, sim, muito expressivo, né? Se eu tenho numa contagem de tráfego quase 1/4 do fluxo sendo de bicicleta, é preciso que se dê atenção para esse modo que até hoje não teve atenção. A gente não tem infraestrutura ciclável específica na cidade. Então, o plano de mobilidade vem com essa proposta forte de olhar para essas bicicletas, porque existe um potencial de aumento nessa adesão do transporte por bicicleta. Pensando que o transporte por bicicleta é um transporte individual também. E ele dá uma flexibilidade porta a porta, que é bastante interessante sobre o transporte coletivo. Enquanto o transporte coletivo você tem que sair da sua casa, se deslocar até um ponto de ônibus e descer em outro ponto de ônibus e se deslocar até o seu destino, a bicicleta você sai da sua casa e você chega ao seu destino sem restrições, desde que você tenha um ambiente que promova um mínimo de segurança e um mínimo de conforto para que isso seja feito de bicicleta. Senão, o munícipe vai querer comprar uma moto ou um automóvel, né? Então, as pessoas elas vão fazer um julgamento de custo-benefício, onde vai entrar a segurança, o custo real, mas o esforço também daquele deslocamento. Então, as viagens por bicicleta elas precisam ser mais tranquilas. A partir do momento que eu tenho um cruzamento muito tenso, que promove um estresse no usuário para conseguir passar aquele local, ele vai pensar 2 vezes se ele quer sair de bicicleta. Então, a gente tem que ter muito cuidado com cruzamentos e com essa possibilidade de uma viagem tranquila e satisfatória para o ciclista. Quem mais registra viagens são homens em idade produtiva, em Sarandi. Isso é um padrão relativamente normal no Brasil, mas também diz que a gente tem muita viagem a trabalho. Morre aí aquela ideia de que bicicleta é só divertimento. Quem está de bicicleta está indo para se divertir. Não, a gente tem trabalhadores que usam esse modo cotidianamente para deslocamento a trabalho. E provavelmente esses trabalhadores eles também querem chegar rápido no destino, eles também estão cansados, assim como o usuário de carro. E essas pessoas merecem uma viagem tão tranquila e tão segura quanto os usuários dos motorizados. Bom, isso não acontece ainda, porque não tem a devida infraestrutura. A gente precisa de políticas públicas que defendam esse usuário e uma rede de vias que tenha prioridade para esse modo de transporte. Para as bicicletas, o que foi usado de dado objetivo de sintaxe espacial é a combinação do dado anterior, dos pedestres, com o dado do motorizado, que é uma integração angular combinada com a escolha. Parece difícil, mas a sintaxe espacial é um ramo da morfologia urbana que atrela esses algoritmos matemáticos aos modos de transporte. Então, a gente usa isso para nossa facilitação como equipe. E é muito, muito interessante porque, como a gente combina modos, né, a gente chega no município e fala, bom, onde que seria interessante pôr uma ciclovia? Que é sempre a pergunta que as prefeituras fazem, né?
Tá, a gente quer uma ciclovia, mas onde? Nós sempre temos uma carta de modos para detectar as vias que são as vias propícias, né? Em termos de largura, em termos de uso, pode fazer contagem de tráfego, pode ver se já tem em loco muitos ciclistas, se fica perto de áreas residenciais densas. E um desses modos é a sintaxe espacial. E por esse modo, a gente conseguiu algumas vias estratégicas em termos de malha urbana. Essas vias, elas dão uma alta possibilidade de chegar em destinos diferentes. Então, uma via que te dá várias possibilidades é uma via mais passada por bicicleta. A bicicleta, ela não vai querer ficar dando voltinha no quarteirão, ela vai querer ter um caminho direto, assim como o automóvel, tá? Assim como o pedestre. E isso pode ser medido, o quanto que um ciclista topa dar uma volta para ir numa via mais segura e o quanto que ele não topa, o quanto que ele vai se arriscar numa via insegura, mas que ele pode chegar mais rápido naquele destino. Então, aqui as vias estratégicas que a gente tem, Avenida Londrina, em primeiro lugar, mas aparece a Borsari, a Bórnia, Antônio Volpato, Vaz de Caminha, Rio de Janeiro, Estrada Otávio Colli, Nova Aurora, Avenida Maringá, José Munhoz, a Cuiabá e a José Galindo Garcia. Essas vias da sintaxe espacial, muitas delas, em loco, a gente confirmou que são de grande interesse ciclável. Bom, a síntese de diagnóstico por ônibus é até meio confuso falar, porque o sistema de Sarandi passou por muitas mudanças durante o plano, inclusive. Então, nós fizemos a análise do sistema vigente até 2019, a gente tinha dados de catraca de 2016, em 2020 teve um novo sistema municipal em pleno Covid, que também não tinha dados para nossa análise, e, por fim, Sarandi licitou um grande estudo específico para o plano de transporte coletivo, agora em outubro, se eu não me engano. Então, assim, não existe um acesso a dado atual, porque nem tem uma rede atual de transporte coletivo. Mas o que a gente pode falar é que nunca houve disponibilização de dados no Google. E isso é bastante complicado, porque como que as pessoas vão conseguir programar viagens sem saber exatamente que horas que aquele ônibus vai passar, se ele está atrasado ou não. E a última taxa que a gente teve, que foi da pesquisa OD domiciliar, que começou em dezembro e terminou em março, era de 14% do total de viagens. E grande parte disso era com destino a Maringá. Se eu não me engano, não tem um número aqui, mas era... Ah, aqui, ó, tem sim. O destino, Maringá como destino, era o destino de 87% das viagens por ônibus. Então, de todas as viagens da pesquisa OD, 87% tinham Maringá como destino. O que, que isso diz? Diz que se a gente tiver um transporte coletivo que não tem integração com Maringá, ele não vai dar certo. O que precisa ser pensado é um cartão único, uma tarifa única, uma integração entre empresas, porque Maringá é um destino muito desejado, expressivo. E um outro ponto é que mesmo tendo essa adesão de 14%, o transporte por ônibus era de longe o transporte mais lento. E com uma duração média de 56 minutos. Isso precisa ser repensado, porque o transporte que você agiliza é o transporte que você vai ter adesão. Então, enquanto você agiliza sempre o deslocamento veicular, melhorando a velocidade de fluxo livre, duplicação de pista, onda verde de semáforos, quanto mais você agiliza para o carro, mais adesão ao carro você vai ter. Quanto mais uma cidade dificulta para o pedestre, para o ônibus, para a bicicleta, menos adesão você vai ter. Então, é necessário a gente pensar qual padrão que Sarandi está fazendo para ter 38% das viagens com deslocamento automotivo e todas essas viagens abaixo da média nacional pelos modos mais sustentáveis. E como que a gente pode romper esse ciclo? E eu já dou um spoiler, né? A gente rompe um ciclo desse dando mais atenção e agilizando as viagens
dos modos ativos e coletivos. Pode mudar, Lê. Bom, a gente vai dar um spoiler agora que não é fase 3. Isso não foi entregue ainda, isso é fase 4. É o que está tendo de ideia, de propostas, que a Letícia vai apresentar para a gente. Bom, a gente vai apresentar então essa parte, mas a gente também quer um retorno de vocês quanto a essas ideias, para a gente consolidar essas ideias finais, né, na fase 4. Bom, primeiro é sobre as calçadas. A Dana elaborou um guia de calçadas de Sarandi, que a gente já tinha até comentado, né, antes, sobre as calçadas de Sarandi não seguirem todos um padrão, né, sobre a questão da drenagem, sobre o piso tátil, todo esse distanciamento, tudo bem certinho. Então, a gente pensou em montar uma cartilha, né, para facilitar e homogeneizar a questão das calçadas de Sarandi, que é essencial para os pedestres. Dana, quer falar? Você que fez? Tudo isso é construção da minha equipe. Pode passar para o próximo slide, Lê. Bom, as calçadas são compostas de 3 faixas. Pensar assim é mais fácil. A gente tem uma faixa de serviço. Acho que é bom você tirar essa som. Na faixa de serviço, onde ficam os postes, a arborização, a lixeira. E a gente sempre recomenda que a faixa de serviço seja drenável, que ela seja feita de grama, pedrisco. A gente tem a faixa livre, que é a faixa onde as pessoas vão circular e que você não pode colocar obstáculos. Que o recomendado é acima de 1,20 m. Nós usamos 1,40 m, que é uma medida que dá para passar uma pessoa com cadeira de rodas e um acompanhante. E sempre colocar o piso tátil, pensando nas pessoas com necessidades específicas, com deficiência visual, e a faixa de acesso livre, que é a faixa que sobra. Então, são as entradas das residências, aquela faixa extra nos comércios. Isso, essa foto está muito mais incrível. A gente pode ver na Avenida Londrina, essa eu acho, né? A faixa de serviço está muito bem colocada, a faixa livre também. Então, você tem uma faixa livre que é realmente livre, ela não tem degrau, ela não tem barreira, não tem nenhum obstáculo. E essa faixa de transição, você já pode negociar se vai ser drenável ou não, se você vai colocar algum obstáculo ou não. Mas é importante que tenha um piso tátil. Isso é importante ser especificado em lei. Nós elaboramos uma minuta de nova lei do sistema viário para apreciação na Câmara, acho que as discussões vão acontecer em janeiro, que contempla essa definição das 3 faixas, para que isso seja mantido como padrão na cidade inteira. Pode passar, Lê. A mesma coisa vale para as ciclovias e ciclorotas. A gente tem possibilidades, 3 possibilidades de deslocamento por bicicleta que não seja a separação total do ciclista da via. Separação total é uma ciclovia. Quando você pinta uma faixa na pista de rolamento, é uma ciclofaixa. A ciclofaixa acaba sendo muito mais barata e ela pode ser testada. Então, enquanto uma ciclovia ela é uma infraestrutura tida como permanente, né? Você vai fazer um outro local para o ciclista circular, que não seja aquela pista de rolamento, e se não ter adesão, aquilo teve um custo maior e tal, a ciclofaixa ela pode simplesmente ser apagada, aquilo não foi bom para os ciclistas, não teve boa aceitação, ela pode ser apagada, e isso permite uma manobra, né, para testes, que a gente tem a unidirecional e a bidirecional. Então, unidirecional sempre indo no sentido dos veículos, ela pode ser um pouco mais magrinha, a bidirecional um pouco mais larga, e é sempre recomendável colocar uma distância entre a circulação veicular. Isso pode ser feito aqui no desenho, tem os balizadores, mas pode ser feito um tachãozinho, um olho de gato. E a última
A última possibilidade é uma via compartilhada, promover esse compartilhamento de via de uma forma institucional, para que o motorista de carro se atente para que aquela via também é de circulação de bicicletas. A gente ainda tem um conceito no Brasil de que rua é coisa para carro e bicicleta tem que ir na calçada. E a gente tem um código de trânsito que já está velhinho já, e ele diz que bicicleta tem que circular na rua. Mas às vezes é bom a gente lembrar os motoristas que as bicicletas existem e limitar a velocidade deles para que tenha realmente um compartilhamento seguro entre esses modos de transporte. A proposta de ciclovia inicial é faseada, né? Fase 1, 2 e 3, e isso vai ser discutido. A gente está chegando aqui com esse mapa de todo o levantamento que a gente fez, todas as metodologias para entender quais vias são interessantes, e esse é o resultado da nossa visão, mas isso com certeza pode ser e tem que ser conversado, inclusive a junção disso com Maringá. Então, já houve uma reunião com a equipe do plano diretor de Maringá, que foi conversado exatamente esse assunto de junção de rotas cicláveis com a cidade de Maringá, mas que isso tem que ser debatido mais amplamente. Algumas vias de Sarandi tem uma faixa de rolamento muito larga. Então, a gente tem a Avenida Maringá, que tem uma faixa de rolamento com 5,20 metros. Então, assim, é um tipo de faixa de rolamento que, se você colocar uma ciclofaixa, não muda nada a operação, não precisa nem tirar estacionamento. Então, a gente está aproveitando essas vias que têm uma faixa hiperdimensionada para aplicação de ciclofaixas. Nessa figura, a gente pode ver que a Avenida Maringá, na verdade, ela opera com um sentido indo e um voltando, e que nos cruzamentos permite duas faixas para que exista uma faixa de conversão. Então, a gente pode trabalhar isso, é muito fácil por essa ciclovia e resolver o cruzamento de uma outra forma. E a Avenida Maringá é bastante interessante para pedestre e para bicicleta. Ela pode ser adicionada até dessa faixa zebradinha que vocês estão vendo, que pode ser considerada uma ilha pedestre. O que é isso? Quando a gente tem uma distância muito grande entre faixas pedestres, a gente tem pedestre atravessando no meio de quadra. Isso é necessário. E para ele conseguir fazer uma travessia em 2 etapas, até na faixa de pedestre, tá? Para a gente garantir essa travessia segura em 2 etapas, é muito interessante que se pinte ou faça uma estrutura de canteiro mesmo no meio da via. Como a infraestrutura de canteiro é mais cara e ela também não permite teste, o plano de mobilidade inicialmente está sugerindo ilhas pintadas, na mesma ideia das ciclofaixas. Isso acontece na Avenida Londrina também. A Avenida Londrina, existe a possibilidade de a gente ainda tirar o estacionamento de um lado, tudo isso vai ser debatido, mas com certeza a questão dos cruzamentos da Avenida Londrina precisa ser conversado para que exista transporte por bicicleta de forma segura. Foram feitas contagens de tráfego nesses trechos e o número de ciclistas é muito expressivo, mas a travessia é muito insegura. Então, os próprios pesquisadores que estavam ali no campo, a gente via a insegurança acontecendo, né? O conflito com caminhão, com fluxo rápido. Então, precisa ser dada uma atenção especial nos cruzamentos da Avenida Londrina para o transporte não motorizado. Para isso, para a gente conter esses perigos iminentes, existe uma proposta de trabalhar em Sarandi com medidas acalmadoras de tráfego, que são conhecidas como traffic calming na língua inglesa. Então, o que está sendo proposto para Sarandi é que nessas áreas de interesse pedestre, interesse ciclável, a gente possa reduzir a velocidade automotiva com alguns dispositivos, e como as chicanas,
A chicana é um equipamento que força o veículo a fazer uma onda, então ele reduz a velocidade, e a gente pode fazer o efeito chicana só pelo lado psicológico. A gente não precisa necessariamente fazer uma chicana física. Então, muita coisa pode ser feita através de pintura. Assim como a ilha pedestre pode ser feita fisicamente com um canteiro central, ela pode ser feita só com uma pintura, que não deixa de ser um efeito psicológico. E a gente consegue até diminuir uma faixa de rolamento com barras laterais pintadas, porque no cérebro do motorista, ele entende que aquela pista afunilou. Isso é usado em muitas cidades. E uma outra medida que é bastante interessante em Sarandi, que vai ser usada no plano de mobilidade, são as extensões de calçada. A extensão de calçada nada mais é do que usar aquela área de recuo da esquina, que já não tem estacionamento, não é permitido estacionar, e estender a calçada de forma que a travessia pedestre fique mais curta. O que acontece quando a gente faz isso? Além do pedestre se sentir muito mais confortável, porque ele tem melhor visibilidade para ver se o carro está chegando, então ele está em cima da calçada, ele tem essa segurança, ele não precisa olhar da rua se está vindo o carro ou não, e ele tem um menor tempo de travessia, né, que garante essa segurança. Eu tenho também um ângulo de manobra do carro mais fechado. Então, enquanto um veículo pode fazer uma conversão em alta velocidade numa pista muito larga, se você tem uma extensão de calçada, ele precisa obedecer essa calçada e ele vai fazer essa conversão numa velocidade mais baixa. Isso garante a segurança do pedestre que está na rua perpendicular, que não tem a visão do carro vindo. E você diminui muito o número de colisões veiculares em cruzamentos. Então, é bom para todo mundo. Uma outra forma da gente promover essa segurança, tanto em termos não motorizados como motorizados, de segurança em cruzamento, são as mini rotatórias. Como a gente tem pistas muito largas em Sarandi e elas se encontram nem sempre malha xadrez, para ordenar esses cruzamentos, a gente pode usar esse dispositivo de mini rotatória, que pode ser só pintada, pode ser feito um teste, aqui ela está toda coloridinha, mas isso pode ser físico também, pode ser um canteiro. E faixa elevada, as faixas elevadas, elas só podem ser executadas em vias até 30 km por hora, isso é um ponto interessante, porque é muito interessante ter áreas cuja velocidade máxima é 30 por hora, se tem um interesse pedestre ou interesse ciclável, que é o que a Letícia está mostrando aqui. Então, vamos trabalhar propostas de áreas que tenham velocidades automotivas mais baixas. Falando em 30 km por hora, às vezes assusta, mas a velocidade normal, velocidade média normal em cidade, ela acaba sendo entre 25 e 30 km por hora. Então, não pensem que a gente vai mudar radicalmente essas velocidades. Mas quando a gente coloca uma velocidade de placa de até 30 por hora, possibilita o uso dessas medidas acalmadoras de tráfego. E isso muda muito para as áreas escolares. Com a possibilidade de uso dessas medidas acalmadoras de tráfego, a gente dá uma segurança inigualável para as crianças que estão indo para a escola. Isso pode promover o transporte a pé. Bom, sempre quando a gente fala dessas medidas de pintura, isso é importante frisar, a participação da prefeitura é essencial para ver o que dá certo, o que é bem aceito. O que a gente não quer é ter brigas, né, com comerciantes que não querem ciclovia. Isso às vezes acontece no Brasil, que ainda existe essa visão de que o dono do comércio quer estacionar na frente do próprio comércio, quando você tira o estacionamento, ele fala que vai perder clientes.
E existem inúmeros estudos científicos dizendo que o que aumenta vendas no comércio é a passagem de pessoas e bicicletas. A passagem de carro não influencia em venda de comércio. Mas a gente ainda tem essa resistência e a possibilidade de pintar essas estruturas é medir através do tempo o quão aceito elas estão sendo, quanto de aceite elas estão tendo. E se não tiver aceite, né, não pinta mais e muda de lugar e tenta. E tá tudo bem. Perfil? Você quer apresentar, Lê? O que a gente está pensando também em fazer é trabalhar os perfis viários. Então, onde vai ter ciclovia, como é hoje a Marangoni, por exemplo, e como que ela poderia ser. A gente tem esse espaço. Como que a gente quer usar esse espaço e como pode ser mais eficiente? Só vai mudando assim. A Maringá hoje é assim, ela poderia ser assim. A Montreal hoje ela é assim. A Montreal tem um grande potencial para deslocamento pedestre, ela é muito comercial. A gente acredita muito na vocação comercial da Avenida Montreal. E para ser potencializada essa vocação que a Montreal tem de ser um polo, é necessário ter cuidado pedestre, inclusive, que atraia marketing para essa rua. Ela é uma rua muito promissora em termos comerciais. Então, a gente pode fazer várias propostas. Aqui está a Londrina. Londrina é uma das ruas icônicas de Sarandi. Ela pode ter uma ciclovia, pode ter uma melhoria de calçada. E é isso aí. É isso aí, gente. Então, a gente espera o feedback de vocês, dessas propostas, e a gente agradece a atenção também por assistirem a nossa apresentação da fase 3. É isso? Então,